Essa semana eu estava assistindo o programa MasterChef no YouTube. Gente, eu sou um fã de culinária. Eu não sei se você sabe, mas eu gosto muito de me aventurar na cozinha para fazer algumas coisas deliciosas, mas não pode ser coisas convencionais, precisam ser coisas diferentes. E enquanto eu estava assistindo o MasterChef, eu me deparei essa semana com o desafio da comida africana. Aí teve uma mãe de santo lá falando sobre comidas de terreiro, sobre acarajé e coisas desse tipo. E isso me deu uma ideia de fazer esse vídeo aqui para você. Será que como cristão a gente pode comer comida que são dessa natureza? Será que nós vamos perder a nossa salvação porque nós comemos um caruru? E gente, eu quero falar para você, eu cresci ouvindo que essa comida é do capeta ou aquela comida é endemoniada. E hoje eu quero te mostrar, através da Bíblia, a realidade sobre tudo isso. Olá, eu sou o Renato Neves, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Talk. E gente, depois que eu assisti aquele programa, eu fiquei pensando, quantas vezes a gente fica se privando de experiências culinárias por causa do medo, por causa de tabu religioso. E eu tenho que te dizer que muitas vezes esse tabu, essa religiosidade não tem nada a ver, não tem nenhuma base bíblica. E eu mesmo já me perguntei várias vezes sobre isso. Será que eu posso comer acarajé? Será que eu posso ter a consciência tranquila e comer uma comida de uma baiana? Então vamos lá, vamos conversar sobre isso com a Bíblia aberta. Porque olha só, muitos desses medos que a gente tem vai surgir justamente da falta do conhecimento da palavra de Deus. E se esse vídeo abençoar você hoje, eu quero pedir que você compartilhe ele com alguém que também precisa ouvir isso, que também já teve essa dúvida, e bora lá para mais um estudo. Gente, enquanto eu estava assistindo aquele programa, eu pensei assim, será que Jesus ele teria medo de comer, de experimentar essas comidas africanas? E a resposta é claro que não, porque Jesus ele revolucionou a nossa relação com a própria comida. Lá no Antigo Testamento tinha uma lista enorme de comidas que eram proibidas comer. Isso está lá em Levítico, no capítulo 11. Se você gosta de porco, já era, não podia. Se você gosta daquele camarãozinho fritinho, assadinho, também não podia, já era. Mas Jesus, ele muda isso completamente. Em Marcos, no capítulo 7, no versículo 18 e 19, a Bíblia diz que Jesus declarou limpos todos os alimentos. Ele não falou apenas alguns alimentos, mas ele falou todos os alimentos. E olha que coisa maravilhosa Jesus falou aqui em Mateus, no capítulo 15, no versículo 11. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina. Então, meu amigo e minha amiga, não é o acarajé, não é o caruru. É o que você fala, é o que sai do seu coração. E se você olhar lá em Atos, no capítulo 10, Deus ele dá uma visão para Pedro. Ele vê um lençol cheio de bichos e fala, mata e come. E quando Pedro ele resiste a isso, Deus fala para ele, não chame tu de imundo o que Deus purificou. O grande evangelista Billy Graham, ele disse assim, Deus julga o coração, não a etiqueta do prato. Agora deixa eu te explicar um pouco mais sobre aquelas comidas que apareceram lá no MasterChef. O acarajé, o caruru, a muqueca, essas comidas elas chegaram no Brasil pelo povo Iorubá, que foi um povo que foi escravizado e trouxeram a cultura culinária deles. E essa comida tem sim raízes africanas, elas foram associadas com práticas do candomblé. Mas é aqui que está justamente essa questão, porque essas comidas hoje elas fazem parte do patrimônio cultural brasileiro. Então a culinária baiana é uma comida de sustância, é uma comida de rua, é o sustento da família. Eu posso dizer para você que eu já vi irmãs evangélicas vendendo acarajé na porta da igreja, vivendo do seu trabalho com dignidade. Então, quando você vai num restaurante baiano e pede um caruru, você não está participando de um ritual, você está experimentando a riqueza de uma culinária brasileira. O dendê, o quiabo, o feijão fraldinho não tem poder espiritual nenhum sobre a sua vida. Eles são apenas ingredientes que Deus criou. Mas aqui está o ponto principal disso tudo que a gente está conversando hoje. Eu preciso que você entenda isso. Uma coisa é você comer um acarajé na sua casa, num restaurante, usando a receita do MasterChef. Outra coisa completamente diferente é você ir lá no terreiro, comer as comidas que foram oferecidas a ídolos como parte de rituais religiosos. Você consegue ver a diferença nisso tudo? O apóstolo Paulo ele enfrentou exatamente a mesma coisa lá em Corinto. A carne que vendiam no açougue, ela era oferecida a ídolos. E sabe o que Paulo falou sobre isso? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 8, no versículo 4, ele diz assim, sabemos que o ídolo nada é no mundo. A oferenda ela não tem poder nenhum. Mas Paulo ele também ensina em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 20 e 21, que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor
Senhor e da mesa dos demônios. Paulo ele não está falando para você evitar a comida, ele está falando de evitar participação no culto. Então, se você vai no terreiro e come a comida do terreiro, você não está apenas comendo a comida, você está participando, você está sendo parte daquela prática religiosa que é completamente diferente da nossa fé. O pastor Claudiano Andrade, ele sempre ensinou uma coisa, ele ensina assim: comer o acarajé feito por uma baiana não é o pecado, mas participar conscientemente de um ritual de oferenda é muito diferente. O apóstolo Paulo ele vai dar uma orientação muito sábia lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 25 ao 27. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Se alguém dos incrédulos os convidar e quiser dizer, comei de tudo quanto se puser diante de vós, sem nada perguntar. Então, se você está num restaurante e você pede um bobó de camarão, você pode comer tranquilo. Se você está em casa experimentando uma nova receita, me convida e aproveita muito essa receita que você está fazendo. Mas Paulo ele continua dizendo também: mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não coma. E olha só que interessante, ele diz por causa daquele que vos advertiu. Não é porque a comida está com problema, que a comida está enfeitiçada, mas é por causa da mentalidade daquela pessoa que te informou. Olha só a sabedoria de Paulo. Então, se você não sabe a origem, coma com tranquilidade. Mas se alguém te avisar que aquilo faz parte de um contexto religioso específico, aí você pode decidir com o seu discernimento. E tem uma coisa muito importante aqui. Paulo ele está falando sobre o cuidado com os irmãos mais fracos. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 8, no versículo 9: vede que essa vossa liberdade não seja escândalo para os fracos. Então, se o fato de você experimentar a culinária afro-brasileira vai escandalizar o seu irmão que tem uma consciência mais fraca, então evite de comer isso daí nesse momento. Mas você está evitando de comer aquela comida pelo amor que você tem pelo seu irmão, de não escandalizar o seu irmão e não simplesmente pelo medo da comida. Então eu gostaria de fechar esse vídeo assim: você não vai perder a sua salvação por causa de um prato de caruru. Não é o acarajé que vai te afastar de Deus, não é a muqueca, não é o vatapá, não é nada disso. Colossenses capítulo 2, versículo 16 diz isso claramente: ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber. Então a nossa santidade não vem do nosso prato, daquilo que nós comemos, mas vem do nosso relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. Você quer agradar a Deus? Então use a sua liberdade com sabedoria. E se você está com vontade de experimentar uma receita nova, uma culinária nova, vai fundo. E se você está num restaurante baiano, aproveite a nossa riqueza culinária. Coma essa comida maravilhosa para a glória de Deus e coma com moderação, porque a saúde também agradece. Mas se você está sendo convidado para participar de um ritual religioso, aí você precisa dizer não com amor e com fidelidade a Deus. E tem uma coisa que você precisa ter sempre na sua mente e no seu coração: tudo o que você fizer, faça para a glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Espero que você tenha aprendido pelo menos uma coisa ou duas com esse nosso vídeo culinário de hoje. Que Deus em Cristo te abençoe e eu te vejo no próximo vídeo.